Estamos de volta, este é o Fala Bahia aqui pela TV Salvador e lembrando que quinta-feira é dia de Fala Bahia na sua comunidade. Esta semana estaremos em Pituaçu, portanto se você mora aí na região, aproveite para participar com a gente, gravar o seu depoimento aqui para a TV Salvador e também participar ao vivo pela Bahia FM a partir das 6 da tarde. É o Fala Bahia aí na porta da sua casa. Amanhã vai ser lançado o livro Fratura Exposta no Direito. A obra foi escrita por um aposentado que conta problemas trabalhistas por exposições a produtos químicos. Fábio Cota tem os detalhes. Muito bem, amigos do Fala Bahia da TV Salvador, vou conversar aqui agora com um aposentado, Gilson Hélio, que agora está virando escritor. Seu Hélio ele escreveu um livro que está sendo lançado na próxima quarta-feira, agora, dia 8 de agosto, denunciando casos de justiça com operários, pessoas que trabalharam muitos anos no polo petroquímico e tiveram problemas por exposição a produtos químicos e outras coisas mais. E hoje é até um pouco mais controlado isso, mas não imagina, décadas de 70 e 80 eram complicado, não é verdade? Então, qual foi a ideia? O senhor também é aposentado, teve problema também por exposição a produtos químicos e inalação, esse tipo de coisa, seu Gilson? O que é que o senhor pode contar um pouco dessa história até a gente chegar no lançamento desse livro? Eu me aposentei aos 37 anos de idade com uma lesão no fígado, denominada de esteatose hepática, que na verdade atinge um pouco mais do que a fase de simples gordura. Foi constatado nos exames que tem hepatopatia crônica, que já apresenta um pouco de inflamação e de fibrose no tecido dos fígados. Isso tudo por exposição? Por exposição a produtos químicos. Bom, em relação a esse livro, que eu estou vendo, o senhor foi contemporâneo a esses dois personagens aqui que o senhor cita nesse livro. Como é o nome do livro? Fratura Exposta do Direito. Na verdade, as pessoas trabalharam comigo, são meus colegas, e tiveram problemas. Foram muitos casos, né? Eu estou citando dois aí, mas houveram muitos casos. Só para você ter uma ideia, um médico, um tempo atrás, relatou que ele, de uma vez só, suspendeu 60 funcionários da empresa. De uma vez só, afastou 60 funcionários. Então, o problema é bem complicado. Não são 3 casos, foram vários casos. E de fígado eu conheço uma relação assim enorme de pessoas que tiveram problema. Pode falar um pouco desses 2 casos que principalmente viraram personagens desse livro que o senhor acabou de escrever? Pode falar um pouco dessas 2 pessoas, a situação delas do início até hoje, dia de hoje. Pode falar, por favor? Na verdade, um dos casos, o indivíduo, no ano de 91, foi informado de que estava apresentando alterações nas funções hepáticas. E foi encaminhado para fazer uma avaliação, investigação mais aprofundada e veio a se aposentar, afastado em maio de 92, se aposentou em janeiro de 94. E, posteriormente, foi verificar que os exames apresentavam alterações desde 1979, ou seja, o indivíduo entrou em 78, um ano depois ele já estava dando alterações, que essas alterações se mantiveram até 1983, de 83 a 91 estiveram sempre acima dos valores da normalidade, entendeu? E o outro colega, no caso, o problema dele, primeiro ele percebeu, os sintomas se apresentaram em relação ao problema neurológico, problema na medula espinhal. E ele começou a ter dificuldade de andar, dores na locomoção e tal, e investiga, afasta e volta, e terminou se aposentando também, afastou em abril de 90 e se aposentou em 92. Posteriormente, ele mesmo olhando os resultados, veio a verificar que tinha alteração nos fígados e fez uma avaliação, uma investigação, onde foi constatado e diagnosticado que era uma lesão também de etiologia ocupacional. Eu estou vendo aqui que foram aposentadas pessoas relativamente jovens ainda. Uma delas com 37 anos, é isso mesmo que o senhor tem aqui? Uma com 37 e a outra na mesma faixa de idade. Foram necessárias ações na justiça para receber alguma coisa? Como é que estão hoje essas ações? As pessoas receberam, essas empresas indenizaram essas pessoas que foram aposentadas por problemas de saúde? Seu Gilson? Esse é um problema sério, grave, porque o indivíduo deveria ter a proteção do Estado para que não ficasse doente. No entanto, ele fica doente, inclusive com o conhecimento dos patrões, porque os exames mostravam que estava alterando, estava dando problema, e não houve providência. Então, você, depois de aposentado e doente irreversivelmente, vai
num embate na justiça que é tão difícil quanto a própria doença, porque é muito difícil. O processo de das pessoas, ele resolveu depois de 12 anos, depois de ter transitado e julgado na última instância, e em um valor equivalente a 1/5 do que ele teria direito em acordo. Entendeu? Então, você não encontra resposta na justiça. Bate em todas as portas e não consegue resposta, não consegue o atendimento. E nesse livro o senhor trata desse tema com bastante clareza em relação a todas essas dificuldades dessas pessoas, inclusive o senhor também? Com certeza. No livro, eu conto 2 histórias dos 2 colegas, que uma das histórias se assemelha ao que aconteceu comigo. E, então, a gente detalha as 2 histórias e, inclusive, as dificuldades que você encontra com os próprios advogados, porque o esquema é tão complicado que neutraliza todos os agentes. Você não encontra resposta nem no judiciário, nem com os seus procuradores. Bom, então essa entrevista aqui com o Gilson Hélio, ele que é aposentado, fala sobre o livro Fratura Exposta do Direito, as dificuldades de algumas pessoas que foram vítimas de problemas de saúde por conta da exposição a produtos químicos. E aí, dia 8, quarta-feira, agora esse livro está sendo lançado pela editora livro.com, vai estar nas livrarias da cidade aqui, facilmente encontrados? No primeiro momento, vai ter o lançamento. Na semana que vem, a livro.com vai estar em Feira de Santana, numa feira literária de 14 a 19, é provável que estejamos lá. E no passo seguinte, estaremos lançando aqui em Salvador e disponibilizando nas livrarias. Muito obrigado, Gilson Hélio. Um abraço para você, boa sorte para o senhor e para os seus colegas também. Vamos de volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. Uma delegada do Serviço de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública foi assaltada no bairro de Ondina, aqui em Salvador. Segundo a vítima, que não quis se identificar, ela entrava no carro estacionado próximo a uma igreja, quando foi abordada por 2 homens que a empurraram para dentro do carro. Ela reagiu, mas os assaltantes ainda conseguiram pegar a bolsa e descobriram que ela era uma delegada e então bateram nela. Eles fugiram, levando dinheiro, e ela teve ferimentos leves. E por falar em segurança, a autoridade por um dia aqui no Fala Bahia. Se eu fosse autoridade, uma das coisas que eu gostaria de ser a secretária da Segurança Pública, para ver se a gente consegue amenizar um pouco dessa criminalidade. Porque a gente não tem sossego, a gente anda na rua, não sabe se vai chegar em casa, se vai ser assaltado, enfim, pelo menos fazer uma forçazinha. Tá aí a insatisfação geral da população com relação à segurança pública. Muito obrigada, Ciro, pela sua participação. E no próximo bloco você vai ver uma exposição curiosa de caricaturas. Vale a pena esperar. Até já!